O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados irmãos, amados amigos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 17, o Senhor nos diz um pequeno versículo: orai sem cessar. Porque o poder da oração é gigantesco. Em tudo aquilo que nos é impossível, orando, torna-se possível. E nós somos mais que vencedores. Salvo as situações impossíveis. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, como nos nossos dias nós temos visto aí, né? Os homens não temem a Deus, acham que o poder deles está acima de Deus. Mas também havia uma viúva naquela mesma cidade que vinha ter com ele sempre, porque ela tinha um problema para ele decidir. E ela suplicava: julga a causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas ela foi tão insistente. Isto certamente prova-se em oração. Não é? Ela ia falar com ele, mas antes, certamente, ela orava a Deus. Esta viúva importunava demais. Né? Ela era realmente muito insistente. E ele disse: essa viúva está me importunando demais. Julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha molestar-me novamente. Então deu a decisão. Então o Senhor considerará do que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele clama dia e noite, embora pereça, ou melhor, embora pareça demorado em defendê-lo. Nós temos visto aí o povo de Deus em oração, o povo de Deus buscando a justiça, o povo de Deus clamando, servindo até de zombação de uma pessoa que se diz cristã, não é? Citando versículos bíblicos, dizendo de uma igreja e cita o nome da denominação, zombando. Oraram tanto porque vocês não são fiéis. Deus não atendeu porque vocês são infiéis. Mas o povo não desistiu. Continuou orando. Continuou confiando. Então disse o Senhor, vou repetir este versículo: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado, meu irmão, mas vai chegar o resultado. Ele está pronto a nos defender. Lucas capítulo 18, 2-7. Observamos neste texto a necessidade da persistência na oração, pois a promessa do Senhor é a solução de todas as causas impossíveis. Impossíveis para aqueles que não creem, mas possíveis para aqueles que creem. Então, meu amado, creia, porque para Deus haverá impossíveis? Claro que não. Para Deus não há impossíveis. E em todas as suas promessas se cumprirá. Lucas 1:37. Liberta do medo. A oração nos liberta do medo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram.
Está no Salmos 107, 28 e 29. É crer, somente crer. Somente crer. O Salmo 91, 15 e 16 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. Meu amado, crê, somente crê e orar sem cessar. Nós vimos nos textos acima que demonstram que quando clamamos, mesmo em angústia, somos respondidos por Deus, pelo Pai, e livres, libertos totalmente das tribulações. Se for possível, ele move os céus, ele move a terra, as montanhas, o mar, para que as nossas súplicas sejam atendidas. Em Atos, capítulo 4, 31, ele diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É bênção, meu irmão, é bênção. Como li de início, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fé para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Mas havia necessidade da chuva, então ele orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meu amado, a oração perseverante move e abre os céus, trazendo a nós o sobrenatural e, consequentemente, as coisas grandes do poderoso Deus, que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Por cada um de nós. Ele não protege os nossos inimigos. Ele não protege. Mas nós temos que estar vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Ainda em Tiago 5:20 ele diz: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados que estavam nele. Meu amado, Jesus nos ama e nos deu o seu Filho para que nós fôssemos libertos do pecado e da morte. Em 1 Pedro, no capítulo 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que essa angústia? Por que esse sofrimento? Por que esta dor? Em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, guardará a vossa vida, iluminará os seus caminhos pela sua palavra, como diz lá no Salmo 105, 117, se não me falha a memória agora, luz para os teus caminhos, é a palavra do Senhor. A oração perseverante aquieta a alma e traz paz e qualidade de vida. É preciso orar, é preciso confiar, é preciso crer. Conduz a uma vida frutífera. Se nós permanecermos em Cristo
e as palavras deles permanecerem em nós, pediremos o que quisermos e ele nos cederá. Porque ele nos diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Está em João, capítulo 15, 7 e 8. Meu amado irmão, quando nos posicionamos e permanecemos no Senhor, e que, consequentemente, Ele em nós, através da oração, podemos pedir e seremos atendidos e nos tornaremos frutíferos. Abre as cadeias e traz liberdades aos algemados. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão, todos louvando a Deus, felizes. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces das prisões e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Está em Atos, capítulo 16, versículo 25. Amados amigos, amados irmãos, aquele que ora não somente usufrui da libertação, como também traz libertação a outros que estão aprisionados. Portanto, não esqueça, orai, orai sem cessar. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.